Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, vocês curtiram os primeiros dois vídeos sobre as síndromes? Postem suas dúvidas lá no grupo da GDP que, que a gente vai respondendo para vocês, tá? E hoje eu vou falar para vocês da terceira síndrome, né, da medicina chinesa, que leva a gente a engordar. E lembrando que engordar não é só aquela gordura, não é só o pneuzinho, né? A gente está falando também daquela gordura intraabdominal, é, do excesso de colesterol, da glicemia alta, da formação de cistos, nódulos, tudo isso é excesso, né? Então, tudo isso a gente precisa eliminar, emagrecer, tá bom? Então, vamos finalizar essa série aí das três síndromes principais que levam a esse aumento de peso com a umidade no baço. O baço é o meu órgão preferido de todos, né? Eu até sempre comento no curso com vocês que é um órgão fundamental e estratégico na medicina chinesa e dá-se muita importância ao baço, enquanto aqui no Ocidente qualquer coisa até tira o baço, né? O baço não é um órgão muito bem qualificado, muito bem visto aí pela medicina ocidental. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho das funções do baço na medicina chinesa, tá? Então, da mesma forma que eu comentei com vocês que o fígado se manifesta nas unhas, o baço se manifesta nos lábios, né? E na saliva. Então, um baço bom, a pessoa tem aquele lábio cheio, tem um lábio corado, um lábio hidratado, né? E não aquele lábio murchinho, rachado, pálido, né? A pessoa nem saliva demais, nem saliva de menos. Ela tem uma saliva apropriada. E quando ela tem apetite, ela saliva, tá bom? Porque a pessoa que tem o baço fraco, tem umidade no baço, ela come porque é hora de comer, ela come porque ela acredita que ela vai ficar fraca se ela não comer, mas na verdade ela nem saliva, né? Nem apetite ela tem, na verdade. O baço está muito fraco e a gente estuda lá na GDP que a digestão ela exige muito do baço. Então, uma pessoa com baço mais fraquinho deveria comer bem menos, tá bom? Bom, no geral, o baço é o órgão que dá forma às coisas e mantém as coisas no lugar. Então, ele preenche o músculo, né? A nossa carne depende da força do nosso baço. Então, uma pessoa com baço legal, ela vai fazer um exercício, uma musculação, ela vê o resultado muito rápido, né? Dos músculos progredirem rapidamente. Ela tem uma força muscular também. E a forma e o lugar, né, gente? A gente vê essa molecadinha aí de hoje que come demais, 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 belisca demais. A gente tá vendo esses adolescentes assim, né? Com aquele peitinho caído, mole, né? O bumbumzinho mole, eles são todos molinhos, né? Então a gente diz que o baço, o yang do baço, é como se fosse uma cordinha. Quando a pessoa tem esse yang do baço, quando ele tem o qi, né? A função do baço forte, é como se essa cordinha assim, ó, esticasse. E isso dá forma, isso dá postura, as coisas ficam no lugar. A gente sabe que a gravidez, por exemplo, ela exige muito do baço da mulher, não é? Porque fica segurando lá o bebê. Então, é essa força do baço que segura o bebê no lugar. Então, existe um desgaste muito grande para o baço da gestante, né? Por isso que as mulheres falam, nossa, depois que eu tive filho, eu fiquei com a barriga caída, com o bumbum caído, com a mama caída. E isso tem jeito, tá? A gente pode tonificar esse baço e as coisas voltam para o lugar. Mas vamos entender que um dos papéis desse órgão é manter as coisas no lugar. O intestino no lugar, o útero no lugar. Então, pessoas que têm prolapsos, né? Alguns tipos de hemorroida, são por causa realmente da força do baço que não tá legal. Às vezes pode dar também
o xixi ficar pingando, sabe? A bexiga da pessoa fica frouxa, a gente fala que tá com a bexiga caída, né? Às vezes é por causa de uma falta de força do baço também, que a pessoa vai espirra, tosse e sai xixi, né? Porque realmente está faltando essa força do baço de manter as coisas firmes no lugar. Bom, o baço ele extrai o que é bom do alimento, né? Então ele transforma nutrientes em energia. Ele tira o límpido, né? Que a gente diz esse fluido limpo e ele eleva esse fluido em direção aos pulmões e ao coração para formar sangue, né? Então, além dele fazer esse papel de formar, nutrir o sangue, produzir o sangue, ele também controla o sangue. Então a gente vê que uma pessoa com baço fraco, ela fica cheia de equimoses, né? Ela fica cheia de roxinho, ela bate, fica roxa fácil, ela tem sangramentos facilmente. Então muitas hemorragias aí também vêm da fraqueza do baço. Bom, então isso tem tudo a ver com energia e disposição, né? Uma pessoa com baço fraco, ela fica cansada, ela não tem apetite, ai, ela não tem muita vontade de falar. Onde ela encosta, ela dorme, tá? Ela fica com bastante indisposição aí. E depois vem a coisa do pensamento, claro, da atenção e do foco, né? O baço, uma pessoa com baço forte, ela consegue ter foco, ela consegue ter atenção para as coisas e ela tem um pensamento, um raciocínio muito claro. Sabe aquelas pessoas que a gente fala, ela não ouve? A gente coloca ali ó, na carinha dela para ela ver, mas ela não enxerga. Então, isso é uma condição de umidade do baço, porque essa umidade pode levar à formação de mucosidades, né, de fleuma, que é como se fosse uma cortina na frente da janela, onde você olha para a janela, tem essa cortina e você não consegue ver o que está lá atrás com clareza. Então isso vem da fraqueza do baço, que gera umidade, que pode se transformar numa mucosidade que vai nublar o seu pensamento, né? Então, olha como esse órgão é importante, né? Manter as coisas no lugar, enriquecer o nosso sangue, né? Nos dar energia e disposição para as coisas, os nossos músculos fortes, a gente ter atenção e ter um pensamento, um raciocínio legal aí para poder trocar informação com as outras pessoas ao nosso redor. Não é legal, gente? Eu sou apaixonada por esse órgão, assim, demais. Então vamos lá. Vamos para aquele slide que eu sempre coloco para vocês no curso, que eu explico um pouquinho como que a digestão funciona. Então vamos pensar no estômago como essa panela aqui, ó. Né? O estômago é uma panela onde a gente coloca o alimento, certo? E aí o baço, né? A energia do baço vai ser esse fogo aqui, tá bom? Queimando, que vai aquecer essa panela que é o estômago. Mas a lenha, gente, a lenha vem do yang do rim, vem de uma energia do rim. E eu não sei se vocês se lembram, mas eu comentei com vocês que quando a gente nasce, a gente vem com uma quantidade limitada de lenha, né? De energia do rim para a gente gastar durante a vida. Uma vez que você queima toda essa lenha, acabou. Acabou. Não tem mais energia do rim. E aí, como é que faz? Não faz, morre. Tudo bem? Então, toda vez que você se alimenta, né? Toda vez que você começa um processo novo de digestão, você está usando essa lenha, você está usando esse fogo e você está usando essa panela. Outra coisa importante em relação a isso é que para que um alimento possa ser bem aproveitado e o baço consiga extrair, né, os nutrientes aí desse alimento, tudo que a gente põe no estômago tem que se tornar 100% sopa de 38 graus, tá? Então vamos pensar assim, por que nos hospitais eles não dão comidas cruas, eles não dão arroz integral? Estranho, né? Porque fala que comida crua, arroz integral é bom para digestão, mas por que lá no hospital, comidinha para o doente? Porque lembra, o doente não pode ficar gastando energia com digestão. Ele tem que ter energia para se recuperar.
Olha como que as coisas são. Você vai para uma cirurgia, você fica horas sem se alimentar antes, fica horas sem se alimentar depois para ver se o seu corpo vai reagir. Porque realmente, é só pensar, gente, você está no maior pique de manhã, você almoça, o que que acontece depois? Ai, você fica acabado. Você come uma comida mais forte, né? Uma comida mais gordurosa, nossa, dá até sono. Não é verdade? Porque a energia do baço está sendo utilizada para digestão. Então, se você pensa, você vai cozinhar um arroz branco, em 20 minutos você cozinha. Você vai cozinhar um arroz integral, você leva às vezes mais de uma hora para que esse arroz fique um pouco mole, né? Então, você vai comer uma comida crua, pensa quanta lenha que você vai precisar para cozinhar esse alimento dentro de você. Agora, você já come uma comida mais cozidinha, ó, olha quanta lenha você poupa. Olha quanta energia para a vida você poupa. As pessoas que comem muitas vezes por dia, vai chegar lá uma idade, ela vai começar a sentir muito frio, porque essa lenha não é só para cozinhar. Essa lenha é para aquecer o nosso corpo, para realizar outras funções também, tá bom? Então, lembrando vocês que com a GDP a gente poupa essa lenha também, tá? Porque o baço vai ficando fraco e aí ele vai gerar umidade. E aí, o que que acontece, né? Então, vamos pensar em alguns indicadores de que existe umidade no baço. Bom, gordura excessiva no corpo, tá? Isso é comida estagnada, estocada, ingerida e não utilizada. É aquilo que o Dr. Jason Fung fala, né? Com muita propriedade, que tudo que a gente come, quando a gente libera a insulina é um hormônio de estoque, certo? Então você come e você vai estocar. Então quando você está comendo, você está estocando. Quando você não está comendo, você está gastando. Então se a pessoa tem uma gordura excessiva no corpo e comida estagnada, é porque ela está comendo demais. Ela está liberando insulina muitas vezes, né? Além do que ela necessita. Bom, a gente também sabe que uma pessoa está com umidade no baço quando ela tem pouca ou nenhuma sensação de fome ou sede. Sede. Ah, eu não tenho sede. Às vezes eu passo o dia e não tomo água. Por quê? Porque seu corpo não está precisando. Porque o seu corpo está cheio de umidade, água parada, água estagnada. Por isso que a gente também motiva bastante vocês a tomarem água magnetizada. Água magnetizada, vocês vão voltar a sentir sede, por quê? Porque ela vai mobilizar toda essa água, essa umidade parada no seu organismo, tá? Alergias e intolerância a certos tipos de alimento é porque o seu baço está cansado. Eu não aguento mais comida. O baço não gosta de comida. Essa é a grande verdade. E você está toda hora comendo. E aí ele tem que se desgastar para poder extrair o que é bom desse alimento. E lembra que a gente fala que alimentos que o ser humano vem consumindo há milhares de anos são de fácil digestão. Agora a gente pega alimentos aí, condimentos, né? E outros tipos de alimento que faz pouco tempo que a gente utiliza como fonte energética, o nosso organismo tem mais dificuldade de digerir. Então isso também vai deixar o baço cada vez mais fraco. Tá? Com GDP, essas alergias e essas intolerâncias vão embora também. Uma outra questão é o edema, tá, gente? Um inchaço. O punho inchado, a barriguinha inchada, os tornozelos principalmente, né? Porque a umidade, ela pesa, então ela vai lá para baixo. Vamos pensar, eu tô com essa roupa aqui, se eu tomar uma chuva, o que que acontece? Não vai ficar pesado? Nossa, a gente calça jeans, né? Ia pro play center e aí ou a gente tomava uma chuva ou ia num brinquedo que se molhava, saía super pesado. Então o seu corpo é a mesma coisa. Quando ele tá cheio de umidade, ele fica pesado, é difícil se movimentar. Então dependendo do edema, a gente fica até com os movimentos mais lentos, né? Então isso vem dessa umidade do baço também. Problemas de pele, peso nos membros, né? Dor com peso. Ai, tá difícil de levantar meu ombro. Isso é presença de umidade também. Essa fadiga que a gente já falou. E aí vocês podem dar uma olhada na língua de vocês. Lembra que a gente falou que essa burra é aquela cobertura que fica na língua? Então, uma língua gordurosa, né? E uma saburra gordurosa e mais espessa, ela indica comida parada.
e vai estar principalmente no centro da língua e lá atrás vai apontar, né, excessos, né, comida parada nos seus intestinos. A marca de dentes também na lateral da língua e a língua inchada, né, tá úmida. Não é verdade? Tudo que você pega uma esponja lá, enche ela de água, ela fica inchada, né? Ela fica úmida, ela fica pesada. Então é isso que acontece com o nosso corpo também quando existe essa presença de umidade. Sem dizer também, né, gente, muco. Muco é umidade, não é? Essas doenças que a gente fica cheio de muco no pulmão, isso também é umidade, porque o baço tem uma relação assim de levar fluidos límpidos ou fluidos turvos para o pulmão. Então, por isso também é tão importante o baço ficar bom. Tem várias pessoas que fizeram GDP que tinham rinite, sinusite, tinham muito muco, muito problema de bronquite e tudo isso foi embora. Falta de ar foi embora, né? Deixaram até de usar bombinha. Por quê? Porque o baço ficou forte, aí ele consegue transformar esses fluidos e eliminar esses mucos indesejáveis aí. E aí vamos falar do cocô, né? Vamos relembrar o cocô. Então lembra que o cocô, ele é o retrato de como está a nossa digestão, né? E da saúde do nosso baço também. Então, o cocôzão bom, que merece o selo padrão FIFA, ele é grossão, ele é bonito, ele boia, ele é castanho, ele não tem fissura, ele não tem bolinhas, tá? É uma coisa bem bonitinha mesmo, com aquela cor de Nutella, tá bom? A gente recebeu várias fotos já de quem fez o treinamento e a gente vai dando feedback. Tudo bem? Lembrando para vocês de que a gente não vai compartilhar essas fotos, tá bom? Mas é legal você tirar foto para você ter um acompanhamento aí de como o GDP foi melhorando a sua saúde digestiva, tá? Porque é no cocô mesmo que a gente vê. Então, eu coloquei aí a tabela de novo para vocês, para lembrar que o cocô cheio de calor vai desde aquelas bolinhas, o cocôzinho de cabrito, né? Depois ele já fica com uma cara de choquito, depois ele fica com uma cara de bubble e depois ele vai ficar um cocô bonito, né? E aí quando a gente já tem uma questão de deficiência de baço, de frio, aí esse cocô já vai ficar mais mole, em pedaços, sem forma, até ter aquela diarreia que a gente fica fraco depois de ter, né? Então eu sempre falo para vocês, a gente tem aquela diarreia de calor, né? Que é uma diarreia em jato, uma diarreia, o cocô é fedido e arde, né? A gente fica ardido depois. Isso é uma diarreia de calor, não tem a ver com o baço, tá? E tem essa diarreia por frio, por deficiência, que é, sabe, não sai muito, ele não tem cheiro e a gente fica bem fraco, tá? Por quê? Porque os líquidos, né, os nutrientes que deveriam ir para o sangue e nos alimentar estão indo embora junto com o cocô, porque o intestino, a função do intestino é absorver essa água, também não está sendo absorvido, tá? Então, tirem as dúvidas do cocô com a gente até vocês ganharem o selinho aí de cocô padrão FIFA, tá? E para finalizar, os sintomas e a resposta natural. Então, quer dizer, náusea. Seu corpo, seu estômago que é casadinho lá com o baço, está falando eu não quero mais comer, não é? A gente não fala que quando o bebezinho está mamando, se ele começa a gorfar, né, é porque ele mamou demais? E a náusea é o quê? Então você tá com náusea e você vai empurrar mais comida? Não. Na hora parece que passa, mas depois a náusea volta mais forte, tá? A queimação é a mesma coisa. Ai, tô com queimação, vou comer uma coxinha? Não. Está com queimação? Toma água fria, descansa, jejua. Uma coisa muito legal para queimação é a papa de arroz, né? Aquele mingauzinho de arroz que a gente faz, ele é bem bacana. Mas aí para quem tem queimação, antes daquela refeição especial que você vai fazer, toma um pouquinho de papa de arroz, né? De leite de arroz, faz bastante bem. Bom, sinusite, né? Então lembra, sinusite é muco, é excesso. Você vai colocar mais excesso de in dentro de você? Não, dá um tempo para a cabeça, descansa, não come, tá?
A fadiga, né, gente? A fadiga tá dizendo que você precisa descansar, porque o descansar faz a gente se recuperar. Então descansa, dorme, né? Deixa o yin, né, e o yang se relacionarem aí legal, porque é a partir do yin que nasce o yang. Então é a partir do descanso que nasce a energia, tá? Então tá com fadiga, ai, tô cansado, preciso comer. Não, você vai ficar mais cansado, tá? Então tá cansado, você precisa descansar. A fraqueza, a mesma coisa. E a constipação, gente, muitas vezes a pessoa fica constipada porque ela come demais, certo? O baço fica fraco, aí esse baço não consegue alimentar o pulmão não vai ter força para poder fazer esse cocô embora, tá? Não fazer cocô, ter constipação, nem sempre é por calor, às vezes é por deficiência também. O pulmão que precisa descer, né? A energia do pulmão precisa descer para poder mandar esse cocô embora, o pulmão tá fraco. Aí você vai estar cheio de muco, cheio de cocô, cheio de cansaço, né? Cheio de excessos de yin, aquele yin patológico que a gente comentou, e vocês vão continuar comendo e essa situação só vai piorar. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho aí da função do baço. Se dependesse de mim, ó, é o vídeo mais longo. Se dependesse de mim, eu ficaria o dia inteiro falando do baço para vocês. Mandem as suas dúvidas. Estamos com vocês, somos uma grande família. E lembrem-se, resposta natural aos sintomas. Comer é para quando a gente tem fome. Fome não dói, fome não dá tontura, fome não dá tremedeira. Fome é aquela coisa que a gente vê naquela leoa disposta, que consegue correr e caçar. Então, até vocês sentirem isso aí, vamos pegar leve, né? Então, um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!